E aí, mano, beleza? Hoje eu vou tentar explicar o que está acontecendo no nosso trabalho de mecânica, que fala sobre teoria de campos. Vou separar uma partezinha primeira em que, claro, para não ser tudo de uma vez, em que a gente fala só de introduções, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo e quais são as equações de campo para a teoria de campos. Então, o que é teoria de campos e para que serve teoria de campos? A ideia, essencialmente, é que quando você faz mecânica, tipo, no curso de mecânica 1, você está estudando sistemas que ou são corpos rígidos, mas que você não está... que as partes se comportam de uma maneira muito parecida, ou você está estudando uma partícula só, uma coisa assim. A ideia é descrever um sistema contínuo, tipo um lençol, quando você está assistindo a cama. E justamente por causa dessa visualização, que é tipo um lençol, tipo uma coisa assim, a gente chama de campo. Então, para que serve a teoria de campos? Para descrever esse tipo de sistemas contínuos. E eles também são muito úteis, porque, como a gente talvez vai ver daqui a pouco, a teoria de campos serve para descrever partículas de um jeito mais geral do que simplesmente, partícula é um pontinho que interage com uma partícula. O que é uma partícula? É uma coisa que interage com uma partícula e se parece com uma partícula. Às vezes eu consigo descrever uma partícula como um campo, e isso me permite colocar elas como mediadores, comunicadores das forças entre as coisas. Mas isso vem para depois. Por que mecânica clássica é a base dessa teoria? Na minha visão, é porque a mecânica clássica dá um conjunto de ferramentas muito poderosas para você tratar de coisas muito importantes, que são simetrias, leis de conservação. Muitos problemas na física você consegue resolver de uma maneira muito boa se você souber quais são as leis de conservação. Tipo, você vê uma colisão, conserva o momento e resolve, ou conserva a energia cinética, blá, blá, blá. E o formalismo lagrangiano e hamiltoniano dá um jeito muito poderoso de identificar e utilizar as simetrias e leis de conservação. Tá, falei, mas a lei de Newton tem F igual a ma, o que essa teoria tem? Bom, a gente parte do princípio de Hamilton escrevendo uma ação em termos de uma lagrangiana. Nada de novo. Mas daí, como eu quero uma coisa contínua, que não é uma partícula só, é um monte, eu escrevo essa quantidade, a densidade lagrangiana, de um jeito que, se eu integrar a densidade lagrangiana sobre todo o espaço, na analogia, se eu integrar sobre todo o lençol, eu tenho a lagrangiana do lençol inteiro, mas a densidade não é do lençol, é tipo do pedacinho do lençol. Mas a ideia é essencialmente essa. Daí, ao invés de escrever a ação como uma integral em dt, eu escrevo em d4x, e aqui é meio aparente que x eu quero dizer tipo t, e aí 3 coordenadas espaciais, né? X, y, z. Então, 4x's, né? Densidade lagrangiana. Daí eu venho para cá, falo assim, putz, lá na mecânica clássica, como é que a gente conseguia equações de movimento, né? A gente obedecia o princípio de Hamilton, que diz que as coisas que acontecem, a dinâmica que acontece, é a dinâmica que extremiza a ação. É a dinâmica que coloca a ação, digamos assim, você tem aqui o gráfico da ação. Uau, não deu para ver nada. Você coloca aqui o gráfico da ação. A dinâmica que acontece é que deixa a ação nesse buraquinho aqui, nesse vale. De um jeito que se eu mexo a ação, se eu mexo os parâmetros um pouquinho, a ação não muda, porque ela está meio que ali num fundo do poço. Em outras palavras, a dinâmica que acontece é que tem ΔS igual a zero. Mas ΔS, se S é uma função da densidade lagrangiana, eu consigo escrever o ΔS como delta densidade lagrangiana. Mas como é que eu escrevo esse cara? Bom, densidade lagrangiana, por mais que isso possa parecer um pouco contraintuitivo a primeira vez que você pensa sobre... Tô gravando? Tô. Igual eu falei, a lagrangiana que a gente está escrevendo é como se fosse a lagrangiana de um lençol, né? Aí você pensa, putz, se eu estou escrevendo a lagrangiana desse pontinho aqui, de quem será que ela depende, né? O que eu coloco aqui? Você pode seguir o análogo clássico e dizer que você deveria colocar o φ aqui, e faz sentido. Mas também existe um fator de eu gostaria que as coisas estivessem juntas
e que elas se comportassem como bando e que esse ponto aqui se importasse com a vizinhança dele na hora de pensar como ele vai agir. É por isso que eu coloco aqui, digamos, um fator de localidade, o del, mi, fi, que são as derivadas do fi em termos de tudo que está próximo dele. Claro que próximo aqui é meio amplo, né? Porque como é del mi, é próximo no espaço e no tempo. Mas é meio que essa a ideia. E daí eu faço nada de novo aqui, né? Del, densidade lagrangiana, lagrangiano com respeito a esse parâmetro, variação desse parâmetro, densidade lagrangiana com respeito a esse parâmetro e a variação dele. Aqui tem um truque. Esse delta dessa variaçãozinha e esse del da derivada, eles comutam. Se você quiser saber por que Mecânica Analítica, Nivaldo Lemos, fica aí a recomendação, o melhor livro de mecânica. E aí eu simplesmente escrevo esse del aqui, ele é tudo isso aqui. E aí, como eu falei, igual a zero. Daí, né, não vou me estender aqui, você pega esse termo, aí você enxerga uma derivada do produto aqui, né? Isso aqui é como se fosse f del dessa coisa, derivada dessa coisa. E aí, pela regra da cadeia, fg' é fg' menos f'g. É o que está escrito aqui, né? fg' é igual a f vezes g' menos f'g. Aí eu simplesmente escrevi isso na linha de baixo. Vai aparecer esse termo aqui em evidência, porque ele está aqui e aqui. Essa variação no φ. E aqui eu tenho esse termo curioso, né? Parece que eu já vi ele em algum lugar. Aqui dentro, mas eu não sei o que é ainda. E esse outro termo que fica pendurado aqui do lado de fora, que está na integral. Esse termo aqui eu gostaria de fazer o argumento de que ele vale zero. Por quê? Bom, eu reescrevi ele aqui em cima. Então, aqui em cima está esse termo que a gente estava falando. E talvez não fique claro, né? Primeira vista, deixa eu ficar de cá. Mas essa coisa tem um índice embaixo, no denominador. E embaixo do embaixo é em cima. Então, embaixo do embaixo é como se fosse um vetor, sei lá, V, com mi em cima e está atuando nele um del mi embaixo. Isso pode não parecer, mas em 4 dimensões isso é um divergente. Quase falei gradiente. É um divergente. Então, isso é integral no volume quadridimensional de um divergente. Fazendo a analogia 3D, né? É integral no volume do divergente de um campo em alguma região ômega aí do R4, no caso dessa analogia aqui no R3. Bom, mas teorema de Gauss, né? A integral do volume do divergente é igual à integral do fluxo do campo na fronteira desse volume. Então eu posso reescrever essa integral como algo desse tipo, uma integral de fluxo. Mas quem é o ômega aqui nessa integral, né? Eu estou integrando a priori sobre o espaço inteiro, sobre todo o R4. E a fronteira do R4... Bom, o que é a fronteira do R4, né? O R4 é uma bola de tamanho infinito. Como é que você calcula o fluxo de qualquer campo vetorial lá no infinito, né? Isso aqui é zero. Então, isso é zero, isso é zero, isso é zero. Isso é zero, sobra esse termo. Tá aqui. Essa integral toda tem que ser zero, mas eu fiz uma variação ΔΦ por causa dessa variação ΔS aqui, que a priori é totalmente arbitrária. Como é que eu faço para essa integral de essa coisa vezes aquela coisa ser zero, independente dessa variação arbitrária? Sempre. Bom, eu tomo aqui essa parte aqui dentro, é zero. Isso aqui lembra, né, as equações de Euler-Lagrange? Porque elas são, de certa forma, as equações de Euler-Lagrange. Você chega nelas do mesmo jeito. Só que, ao invés de estar derivando em termos de tipo de Q ponto e tal, eu estou fazendo no campo, né? Isso é tipo a versão teoria de campos para Euler-Lagrange. Essas são as equações de movimento e
É isso aí, eu acho. Oi de novo. Então, agora que a gente já falou de como a gente chega nas equações e tal, tá na hora de importar um outro conceito que é importante de mecânica 1, que é as simetrias, as leis de conservação, né? Aqui a gente vai fazer uma coisa um pouco mais geral do que é feito, mas não muito mais. Essencialmente, você pega uma transformação sobre a qual o sistema é simétrico. Ao invés de pegar uma transformação, digamos, usual, que nem você faria assim, que você pega as x,mi coordenadas e faz um deslocamento arbitrário delas, vamos, só para sair da rotina, fazer uma transformação desse tipo aqui. Essas transformações sobre os potenciais são úteis depois, tem a ver com um tipo de pensamento que chama teoria de gauge, mas vamos usar ela aqui só como artifício para chegar no nosso resultado. Se eu fizer um deslocamento com relação à derivada desse campo escalar alfa, a gente pode ver o que acontece quando eu faço esse deslocamento. Eu imagino que talvez existe a possibilidade da dinâmica do sistema mudar um pouquinho. Então, eu vou considerar a taxa de variação da densidade lagrangiana, porque dizer que a dinâmica muda é meio que dizer que a densidade lagrangiana muda, né? Em relação a esse parâmetro que eu estou introduzindo aqui para fazer a minha transformação. Só que, suponha, por hipótese, que essa transformação que a gente deu é uma simetria, ou seja, que a dinâmica não muda. Eu já sei de antemão que qualquer coisa que vier aqui vai ser igual a zero. Porque a dinâmica do sistema não muda, né? Esse é o jeito matemático de dizer isso nesse caso. Aqui eu fiz igual foi feito lá na hora de extremizar a ação. Você pega a densidade lagrangiana, ela depende do campo e das derivadas dele. Você faz a regra da cadeia aqui, aparece, né, as derivadas da densidade lagrangiana em relação aos parâmetros e depois ao alfa. E aqui, de novo, igual a gente fez na hora de extremizar o campo, a gente pega esse termo aqui e faz uma regra do produto ao contrário, né? Isso é como se fosse uma função fg', se você, de novo, aceitar que essa derivada e esse delta aqui, eles permutam. Então, fg', a gente consegue escrever uma regra do produto ao contrário, dá isso, tira essa evidência, fica esse termo de k. Aqui você enxerga a equação de Euler-Lagrange, que é igual a zero. E você sobra só esse termo aqui, que eu reescrevi aqui. Então, aconteceu que tentando escrever, a gente chegou que a derivada dessa coisa é zero. Se você for olhar para os índices da coisa cuja a derivada é zero, ela tem um mi embaixo e o mi embaixo é um mi em cima, né? O mi embaixo no denominador e o mi em cima. Então é algo tipo assim, que eu vou chamar de J. E eu chego no final que a quantidade desse tipo aqui, a quantidade Jmi, é conservada. Não no sentido usual, direto, de ddp igual a zero, mas num sentido ampliado, vamos dizer assim. E essas quantidades aqui a gente dá o nome de correntes de Nether, ou correntes conservadas. Você consegue calcular coisas que chamam cargas conservadas com essas correntes, tem mais sobre isso no trabalho, mas essencialmente essa é a cara de uma, né? Qualquer coisa que seja, tipo, qualquer grandeza K que obedeça isso aqui dentro do sistema é uma corrente conservada. Legal, a gente fez fazendo transformações desse tipo, que são de gauge. Será que a gente consegue também fazer para transformações desse jeito aqui, usuais? Aqui, note que aqui já tem um índice, né? Eu poderia ter feito toda essa conta aqui atrás, só colocando um índice aqui no alfa, para fazer um alfa mais geral. Aí entra o índice aqui, não, um ni aqui, digamos, um ni aqui, e um ni aqui no final também. Isso vai ser importante daqui a pouco. Ó. Daí eu venho aqui, faço a mesma ideia. Será que a dinâmica do sistema muda? Vou calcular o del, densidade lagrangiana, del a mi. E aqui eu vou denotar isso dessa forma, já que agora eu tenho esse índice, eu vou denotar isso como uma derivada da densidade lagrangiana em relação ao índice. Por que que isso faz sentido? Nota que o AMI é como se fosse um delta xzinho, né? Então, variar é como se eu estivesse realmente variando em relação ao x, já que isso é um dxzinho.
E aqui, olhando lá atrás, na derivada do alfa, eu escrevo um alfa geral, um alfa mi, e uso a mesma notação de cima. Por que eu fiz isso para os dois? Porque eu quero comparar os dois. Eu fiz uma transformação usual, vamos chamar assim, e uma transformação tipo aquela lá atrás, tipo gauge. E as duas, por hipótese, são transformações para as quais a gente tem simetria. Então as duas são iguais a zero. Porque, né? Simetria, né? Quer dizer, eu mudo o sistema, a dinâmica é a mesma. Se as duas são iguais a zero, elas são iguais entre si. Eu olho com carinho para essa igualdade, trago ela aqui em cima, faço de novo algumas gracinhas matemáticas, né? Por exemplo, eu vou substituir esse del densidade, del alfa mi, por isso aqui. Por quê? Igual que está aqui atrás, né? Perdi já. Aqui. Isso aqui, esse termo é zero igual a isso, só que com um índice aqui, né? E esse termo de K, eu peguei um desses aqui, só que nota que está escrito como se fosse o ni, né? E aqui é mi, porque eu não tenho como garantir que os dois são iguais. Então eu boto um delta aqui, simplesmente para poder escrever del mi de K e del mi de K. O delta é só para mudar essa derivada do ni para o mi. Porque daí se aqui é mi, eu consigo passar essa para cá, né? E derivada da soma é a soma das derivadas. Tudo dentro de uma derivada só. E de novo eu tenho essa cara de, putz, a derivada de alguma coisa é zero. Há essa coisa que tem um índice mi embaixo do embaixo em cima, e um ni embaixo, de novo, um mi em cima e um ni embaixo, eu vou dar o nome T, ou tal mini, que é uma coisa, um tensor rank 1 em cima e 1 embaixo, que tem essa cara aqui para as componentes. Esse cara, ou melhor, as componentes que ele descreve são o tensor energia-momento, que é um tensor importante para teoria de campos e relatividade geral, yada. E a gente consegue reescrever isso como isso, né? Agora, uma pergunta boa é por que o tensor energia-momento chama energia-momento, né? Acho que não tem esse nome à toa. Se você olhar com atenção para cá, você repara que a unidade do tensor energia-momento tem que ser igual à unidade disso e também igual à unidade disso, né? Que todas as unidades que têm que ser iguais. Mas, assim como, eu não mencionei isso, mas deve estar em mente do curso, assim como hamiltoniano é algum termo aqui que não vem ao caso menos lagrangiana, e os dois têm a mesma unidade, densidade de hamiltoniano é igual a alguma coisa aqui menos densidade lagrangiana. Totalmente análogo, né? Como é que você sai desse e chega nesse? Integra no volume. Né? Assim como você sai desse e chega nesse. Tá. Então, da mesma forma que lagrangiana tem unidade de hamiltoniano, densidade lagrangiana tem unidade de densidade hamiltoniana. Mas qual que é a unidade de densidade hamiltoniana? É a unidade hamiltoniana, energia, dividido pelo volume. Como isso aqui tem unidade de energia por volume, isso aqui tem unidade de energia por volume. Então imagine um objeto com dois índices e todas as componentes dele são tais que se você pegar isso aqui, peguei a componente do cara e integrei no volume, por isso D3, eu tenho algo que tem dimensão de energia. Então, né, não é uma explicação totalmente convincente por que esse tensor chama energia-momento. Né, tá aí a energia, mas cadê o momento? Tem termos nele também que são pressão, seja lá o que isso quer dizer, né? Isso é uma discussão mais ampla, mas acho que deu para pegar a ideia geral de teorema de Noether e tensor energia-momento e como isso surge, por que isso pode ser relevante, né? Tá, mas ok. Agora a nossa intenção é falar um pouco tipo de, digamos assim, lá no começo eu falei que a gente conseguiu usar a teoria de campos para ser um pouco mais preciso com o que a gente quer dizer com campos e interações e tal. Como exatamente isso acontece?
Aqui o título está escrito Teorema de Wigner e Bósons, né? Mas bóson parece um nome de uma partícula e o que tem a ver uma partícula com teoria de campos, né? A ideia é que, tipo, por mais que a gente tenha a tendência de ficar preso na noção clássica de uma partícula, é uma coisa pequenininha, qual que é o tamanho? Não sei, é bem pequenininho, mas é pequenininho para esse caso do problema. Como ela interage? Ela interage que nem uma partícula, você sabe como interage a partícula, é uma bola de sinuca e tal. Aqui a gente quer ser um pouco mais específico e tentar dizer assim, putz, e se eu conseguir dizer que uma partícula é um campo e que as equações de campo dela contêm a informação que eu preciso para entender as interações que ela media. E aqui tem uma diferença muito interessante. Agora a gente passa a entender um pouco melhor como é que uma partícula, por exemplo, um bóson, pode ser o mediador da interação entre duas coisas. Por exemplo, a interação eletromagnética entre duas coisas. Tá, mas para começar a ser um pouco mais específico, o teorema de Wigner, o que esse teorema diz? Ele é bem mais simples do que o nome sugere, né? Ele simplesmente diz que, eu quero escrever uma equação para um bóson. Aí eu digo, como é que eu vou representar esse bóson? Será que ele é um campo escalar? Será que é um campo vetorial? O teorema de Wigner diz só que qualquer que seja a coisa, por exemplo, um campo vetorial, um campo de quadrivetores, essa coisa tem que ter um número de graus de liberdade igual a 2n mais 1. O que é n? O spin do bóson que você está descrevendo. E o que é spin? Não sei. Essa é a pergunta do milênio, né? Se eu soubesse que era spin, eu estava lá recebendo meu Nobel, né? Mas, já que a gente tem essa noção aqui, a gente pode passar a descrever coisas, por exemplo... desculpa, eu esqueci de mencionar. Isso só vale para bósons que têm massa. Bósons que não tem massa não vale. Então pega um bóson que tem massa e joga o spin dele igual a 0. 2 vezes 0 mais 1 dá 1. Eu pego a densidade lagrangiana, que tem como campo um campo com 1 grau de liberdade, um campo escalar. Então, essa equação aqui, também chamada de densidade lagrangiana de Klein-Gordon, é a equação que descreve a dinâmica de um bóson que tenha massa e que tenha spin 0. Na verdade, não é essa, mas o que descreve é, depois que você pega essa densidade lagrangiana e joga nas equações de Euler-Lagrange, você acaba com uma equação que é essa aqui, né? Essa é a massa do bóson aplicada em φ dá 0. Então, na verdade é isso que dá, né? Bom, posso fazer a mesma coisa. Em vez de 0, eu tomo um spin igual a 1. Agora, a coisa que descreve o meu campo não pode mais ser uma coisa unidimensional, né? Pelo teorema de Wigner, tem que ser uma coisa 2 vezes 1, o spin, mais 1, 3-dimensional. Tem que ser algo que tenha 3 graus de liberdade. Eu vou só jogar essa densidade lagrangiana, mas eu vou argumentar que ela faz sentido porque o que está descrevendo aqui é esse campo de quadrivetores AMI. Mas não é qualquer campo de quadrivetores. Quadrivetores que apresentem simetria por aquelas transformações que a gente viu, estavam bem aqui na lousa, que chamam transformações de gauge ou simetrias de gauge. Por quê? Eu não mencionei isso, mas não é difícil ver que se você tem um campo de vetores V que é gauge invariante, eles obedecem essa equação aqui para o divergente deles. E essa equação atua como um vínculo que tira 1 grau de liberdade deles. Quadrivetores têm 4 entradas, 4 graus de liberdade, um vínculo tira 3 graus de liberdade. E aí, pelo teorema de Wigner, eles tornam-se apropriados para descrever bósons que têm massa, têm spin 1. O porquê dessa equação ser do jeito que é uma mistura de chutar e ir melhorando o seu chute com base no que você quer descrever, e o processo para chegar nessa equação especificamente, do chute à glória, está melhor explicado no trabalho em si, mas isso tomaria algum tempo, que a gente não tem. Agora, bósons sem massa, só que com o mesmo spin. Bom, a gente fica tentado, né? Aqui tem um termo de massa, ele não tem massa, aí eu venho aqui, tampo isso aqui, né? E aí chego lá. É assim que se sai dessa equação e chega nessa? Sim e não,
porque fazer a massa tender a zero gera alguns problemas com as energias, alguns infinitos aparecem, vem uma teoria que conserta, chama renormalização, mas não vem ao caso você tomar a massa igual a zero e chega nessa densidade de Lagrangiana, que dá essa equação do movimento aqui. Daí eu volto, né? O que está escrito aqui e tal? Calma. Eu volto naquele tema que eu trouxe lá no começo da lousa, que é teorias de campo como forma de expressar partículas e de entender as interações que elas mediam, né? Igual está escrito no próprio trabalho. Será que essa densidade lagrangiana e essas equações aqui descrevem alguma teoria que eu conheça? Será que eu conheço alguma teoria que o mediador dela, alguma interação que é mediada por um bóson sem massa de spin 1? A resposta é sim. Na verdade, se você tomar esse tensor aqui, aqui também o objeto que está descrevendo é um AMI, esqueci de mencionar isso, e isso aqui é simplesmente uma notação para isso, né? Desculpa, AMI, ANI menos ANI, AMI, né? Só pela completeza. E se você tomar esse tensor como sendo essa matriz, aqui tem coordenadas dos campos elétricos e magnéticos, você junta as equações que você obtém dessa densidade lagrangiana com essa relação aqui, que é uma propriedade desse objeto, chama identidade Bianchi. Essas duas juntas dão as 4 equações de Maxwell. Basta você fixar, por exemplo, fixa um Mi e aí roda o Ni, né, nos valores e você chega, nessas aqui são as equações não homogêneas e nessas aqui são as homogêneas de Maxwell. Tem 2 de cada, né? Mas isso aqui tudo é para mostrar que, para tentar deixar um pouco mais palpável a ideia de que a teoria que a gente está construindo é maior, talvez, do que ela aparenta ser inicialmente, né? Olha, eu estou descrevendo uma partícula, seja lá o que isso quer dizer, e eu estou tirando das informações que descrevem a dinâmica dessa partícula, eu tiro o jeito que deve funcionar os campos da interação que ela descreve, né? Na informação da densidade lagrangiana desse bóson, que é o fóton, né? Spoiler, quem media o campo eletromagnético é o fóton, tá imbuído toda a informação sobre os campos elétricos e magnéticos, né? Sem complicações de eletrodinâmica e tal, mas as equações de Maxwell estão aqui. É isso que é muito impressionante, né? E eu acho que é isso que, de certa forma, justifica a gente aprender essas ideias e trazer isso para a nossa teoria, né? Então, muito interessante. Ok, então a gente retorna meio que para uma parte clandestina, uma parte bônus aqui, que, fazendo as outras partes, meio que pareceu uma adição positiva para construir o que eu acho que é mais importante em toda a ideia de teoria de campos, que é entender por que diabos a gente está falando sobre essa teoria física. Por que diabos a gente está escrevendo essas equações e tal. Volta naquele ponto que eu já falei umas outras 2 vezes, eu acho. Que é, quando eu abro mão da ideia clássica de que partícula é um pontinho no espaço que se comporta como uma bola de sinuca, e eu tento, flexibilizar o que partícula quer dizer e as funções que ela pode executar, eu posso chegar a resultados muito interessantes. Foi o que a gente viu nos casos das lagrangianas dos bósons, como eles são meio que partículas que mediam o campo. No caso do bóson sem massa de spin 1, era um campo eletromagnético e tudo mais. E aqui eu gostaria de trazer meio que um caso mais mão na massa para que fique claro o quão profundo e o quão amplo essa ideia pode ser. Então, aqui eu quero exemplificar como é que um campo, aqui visualizado como essa maçaroca, essa maçaroca rosa aí, pode mediar e conter informação da interação de 2 partículas. Então, suponha que eu tenha essa situação em que eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2, carga que não é carga elétrica, carga é uma ideia ampla, né? Pode ser poderia pensar que massa é carga gravitacional, carga elétrica é a carga do campo elétrico, tem cor, que é carga da cromodinâmica. Então, carga aqui é amplo. E eu estou colocando essas cargas no campo, que faz elas interagirem, e o sistema está parado. Então, dφ dt, φ sendo campo, é 0. Só para facilitar as coisas. Eu vou fazer o que a gente
estava falando sobre durante todo o resto do trabalho. A gente escreve uma densidade lagrangiana, no caso, postula que essa é a densidade lagrangiana que vai funcionar, e aqui, como eu estou falando de interação entre partículas, eu tenho esse termo aqui, que tem um tal de ρ, que é para dizer sobre a densidade das cargas no campo. No caso, claro, a densidade depende da posição, a densidade de carga depende de onde você está avaliando a densidade, e eu vou dizer que, igual está aqui no desenho, eu tenho duas cargas nesse campo. Um ponto interessante, né? Qual que é a densidade de um campo que tem duas cargas só? Aqui vem Q1 e Q2, mas para cada uma delas tem essa função aqui, o delta de Dirac. Isso é meio que para passar a ideia de que, né, eu boto uma partícula só e ela tem massa m. Aí eu digo, qual que é a densidade de massa? Né? Qual a densidade de massa aqui? É 0, né? E aqui? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Puf! E aqui? Parece que, tipo, é uma massa m num espaço infinitamente pequeno. Então é como se a densidade fosse infinita, você plotaria e ficaria algo assim, 0, 0, 0, 0, 0, que é um delta de Dirac. Então tá aqui a densidade. Se eu tenho a densidade e a equação, eu consigo resolver a equação, que eu conheço as equações de Euler-Lagrange, que me dão essa equação aqui para o campo. Né? Aqui já usando o fato de que dφ dt igual a 0, você tira umas componentes, fica só com esse Laplaciano aqui. Mas como é que eu resolvo isso, né? Substituo aqui o ρ, fico aqui com as densidades, e essa equação. Como eu resolvo isso? Eu não vou resolver explicitamente, mas eu vou sugerir que, se você estiver interessado em resolver, que você tome a transformada de Fourier dos dois lados. Talvez tenha outro jeito, eu não sei. Mas, tomando a transformada de Fourier dos dois lados, a gente consegue chegar num resultado mais ou menos assim, em termos dessa integral meio bizonha aqui. Mas o que importa é que eu tenho uma solução para φ. Se eu tenho uma solução para φ, e agora... Obrigado, Arthur, do passado que escreveu isso. Agora realmente vem a parte importante. Se eu tenho uma solução para φ, eu consigo, igual a gente mencionou antes, calcular a densidade de Hamiltoniano. Meio que fazendo um análogo de como eu calcularia a densidade, não a densidade, mas o Hamiltoniano na mecânica clássica. Aqui tem o campo, ponto, o momento, conjugado e a densidade lagrangiana. Mas aqui tem esse φ ponto. Igual a gente falou antes, é 0. Então sobra só a densidade lagrangiana. Densidade hamiltoniana é menos densidade lagrangiana. Onde é que eu quero chegar com isso? Lembra que, em muitos casos da mecânica, o hamiltoniano coincide com a energia, em particular aqueles casos em que o potencial não depende do tempo? Pois é, a ideia também vale aqui. Esse hamiltoniano não depende do tempo, e essa densidade de hamiltoniano também é densidade de energia, de forma que o hamiltoniano é a integral volumétrica da densidade de hamiltoniano, e a energia é também o hamiltoniano, que é a densidade volumétrica de hamiltoniano. Em particular, essa energia é toda potencial, porque, igual a gente mencionou, está tudo parado nesse sistema, não tem energia cinética. Então, tudo isso aqui é energia potencial. De novo, como é que você resolve isso? Substitui isso aqui e integra. Fica como exercício aí, né? Mas, de Física 1, a gente sabe que se eu tenho um potencial, eu consigo calcular a força que esse potencial está descrevendo. Essa força, né, é menos o gradiente potencial. Eu sei o potencial porque eu calculei lá atrás, então você substitui, yada, yada, yada. No final, você chega numa força que dá mais ou menos isso. Tá, mas o que quer dizer tudo que eu acabei de fazer? Eu peguei a densidade lagrangiana de uma partícula que está mediando a interação entre outras duas partículas. Daí eu fui calcular a energia que estava nesse campo, que é essa energia aqui. E aqui vem um detalhe, uma maldade oculta, que é, quando você vai calcular essa energia, na verdade ela não dá uma coisa finita. Tem termos que é tipo a energia da interação de Q1 com Q1 e dá infinito, Q2 com Q2 dá infinito. Mas se você pegar só os termos que tem Q1 e Q2 e dizer que isso é energia da relação entre Q1 e Q2, dá uma quantidade finita que você consegue associar um potencial e bababá. Ou seja,
em outras palavras, né? A densidade lagrangiana dessa partícula que media a interação entre outras duas, ela contém toda a informação que você precisa para saber, por exemplo, qual que é a força entre essas duas partículas. Que é uma coisa muito poética até, né? É como se eu conseguisse escrever a densidade lagrangiana de um fóton e dizer isso implica a lei de Coulomb. E eu acho que é justamente essa capacidade da teoria que justifica tudo isso que a gente está fazendo, sabe? Esse poder que ela tem que é o importante de se transmitir, eu acho. E eu acho que é isso, né? Foi, finalmente. Yeah!